Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós, amém, amém. Tão bom estarmos aqui mais uma noite, estivemos aqui pela manhã, estamos aqui novamente à noite, agora para trazer a mensagem, através da leitura do Evangelho, segundo Mateus capítulo 5, nós faremos hoje a leitura dos versículos 21 a 26, e aqueles que nos visitam no culto da noite, nós estamos expondo a série, o Sermão do Monte para as nossas vidas, e hoje o tema da mensagem é se reconcilie com Deus. Então a leitura base é Mateus 5, 21 a 26, eu convido a igreja a acompanhar a leitura juntamente comigo. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Palavra do Senhor, vamos orar. Ó Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, para entregar em Suas mãos, ó Pai, a mensagem dessa noite. Que o Senhor nos use, ó Deus, que o Seu Espírito fale aos nossos corações, e em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Meus amados, nós somos salvos pela cruz de Cristo, mas ainda assim nós somos pecadores. O mal que habita em nós muitas vezes tem trazido para as nossas mentes pensamentos pecaminosos, pensamentos que desagradam a Deus, e muitos deles, por Cristo, são considerados crimes graves, como nós acabamos de ler nessa noite. Devemos, meus amados, nos livrarmos desses pensamentos, devemos buscar santidade, devemos ser santos como o Senhor é santo. Nessas últimas semanas, eu estava vendo algumas notícias, e dentre essas notícias eu vi uma de um agiota. Aquele homem, ele matou 5 pessoas, e quando o repórter foi entrevistá-lo, tranquilamente, ele falou assim, de uma maneira muito segura: matei, é todo mundo vacilão, eu emprestei dinheiro e não quis pagar, então eu matei. Quando a gente ouve uma pessoa fria desse jeito, falar dessa forma, já causa um grande espanto, causa até um mal-estar na gente. Só que o problema é quando nós vamos olhar a notícia, e vem a curiosidade para querer ler os comentários. E aí, meus irmãos, os comentários são mais decepcionantes ainda. A gente imagina que as pessoas seriam solidárias às vítimas, mas pasme, a maioria dos comentários foram de pessoas solidárias ao assassino. E alguns dos comentários, alguns dizem o seguinte: sem novidade, não pagou é bala, mata com a vida mesmo. Errado ele não está, se pegou dinheiro emprestado tem que pagar. Acordo é acordo, infelizmente assinou, não leu, bala comeu, tá certo, fixa mesmo. E aí embaixo, tropa de quem não tira ele da razão, aperta o coração. Essas mensagens eu printei, acho que já tem uns 4 dias ou mais. E naquele dia já tinha mais de 1000 coraçõezinhos curtidos. Ou seja, mais de 1000 pessoas apoiando um assassino. Mais de 1000 pessoas comemorando a morte. O que nos espanta, meus irmãos, e nós temos percebido, é que o mundo, ele cada dia está mais frio,
Cada dia o ser humano, ele não tem dado valor à vida humana. Cada dia que passa a gente percebe que há pessoas que têm tirado a vida dos outros assim, por nada. O amor, o cuidado ao próximo, os relacionamentos, a vida e a santidade em busca de Deus cada dia mais têm se perdido. Pensamentos que desagradam a Deus têm sido muito comuns nos dias de hoje. O mundo quebrou a comunhão com Deus. O mundo vive em ira. E nós, a Igreja de Cristo, nós temos que ser diferentes do mundo. Temos que andar na contramão desse mundo. Porque o cristão, meus irmãos, essa é a proposta. O cristão, ele deve buscar a reconciliação com Deus, que antes era filho da ira. Agora ele deve buscar a reconciliação com Deus e viver uma vida de santidade. Nós devemos viver uma vida de santidade, devemos ser diferentes do mundo. E como nós vamos ser diferentes do mundo? O primeiro passo, meus irmãos, nós temos que trabalhar a nossa mente. A nossa mente deve ser aquela mente em Cristo Jesus, porque a mente é a primeira barreira do nosso corpo. É pela mente que tudo começa, é pela mente que o pecado começa a desenvolver. E o texto lido, os primeiros versos, nós podemos ver que é uma citação direta ao 6º mandamento. A expressão não matarás também significa não assassinarás ou não cometerás homicídio. Até porque, se olharmos o contexto bíblico, ao longo da história bíblica, por alguns períodos, a mando de Deus, alguns povos foram punidos com a própria vida. Também havia questões da lei, que determinado descumprimento da lei de Deus, aquelas pessoas pagavam com as suas vidas. Nos dias atuais, o Senhor permite, de alguma maneira, a punição com a própria vida, como, por exemplo, o poder dado aos estados, a determinados estados, como exemplo os Estados Unidos, em que há a pena de morte para determinados crimes. No nosso país, existe uma coisa chamada estrito cumprimento do dever legal, que é quando o funcionário público, o policial, ele age em cumprimento ao seu dever, para proteger o próprio estado ou os cidadãos. E ainda existe a questão da nossa legítima defesa, ou seja, são questões que são exceções, essa é a verdade, mas o mandamento do Senhor é não matarás, significa não assassinarás. E quando nós estamos lendo o texto dessa noite, nós temos que entender o contexto. O que Cristo estava dizendo? Por que o Senhor Jesus Cristo chegou ao ponto de relembrar as pessoas do 6º mandamento? Pelo contexto que nós temos estudado nos domingos, nós podemos entender que Cristo tem apresentado para nós princípios de moralidade da vida de um cristão. Princípios morais baseados nas Escrituras, nas quais nos apresentou as bem-aventuranças, bem como a maneira que o cristão deve viver a sua maneira de vida, sendo nesse mundo o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, em resumo, em estrita obediência aos mandamentos do nosso Deus. Nós devemos viver em estrita obediência aos mandamentos do nosso Deus. Devemos entender também, meus irmãos, como nós já falamos nos domingos anteriores, o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio revogar a lei e os profetas, mas Ele veio dar cumprimento a isso. O nosso Senhor Jesus Cristo atendeu os pontos integrais de toda a lei do Senhor, como aquele sem pecado, como aquele que cumpriu o i e os tios da lei de Deus. O justo, o santo, e por meio do seu sacrifício, Ele nos fez justos e santos também. Um sacrifício pago pelo próprio sangue naquela cruz, pelos sofrimentos que Ele pagou por cada um de nós, pelo sangue que alcançou os filhos de Deus, nos tornando assim santos como Ele é santo. E ali Jesus estava ensinando para aquelas pessoas: olha, vocês devem se portar dessa maneira. Sejam diferentes, busquem a perfeição em Cristo, a perfeição nele, o qual cumpriu a lei de Deus.
Toda a nossa base de conduta de vida, toda a nossa vida deve ser espelhada na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E um ponto muito interessante, quando o Senhor Jesus Cristo fala aqueles homens, Ele está até elevando o nível, o grau de exigência da lei moral de Deus, porque até então eles viam que, olha, matar é uma situação prática, ou seja, eu ir lá e tirar a vida de alguém. Isso sim, eu cometo homicídio de uma maneira injusta, eu vou lá e tiro a vida de um cidadão. Mas aí Jesus Cristo vem e fala da questão dos nossos pensamentos. O Senhor Jesus Cristo vem falar que aquele que se ira, aquele que insulta, aquele que xinga, ele está tão sujeito ao julgamento quanto aquele que efetivamente vai lá e mata alguém. Ou seja, não precisava da ação física de tirar a vida, os próprios pensamentos, a pessoa já está matando alguém pelo seu próprio pensamento. E esse é um grande problema do pecado, meus irmãos. O pecado, ele vai além das nossas ações. O pecado não é só uma atitude, o pecado é algo que está enraizado dentro das nossas entranhas. O pecado, ele entra pela nossa mente, ele se manifesta ali, justamente porque ela é a entrada disso, e aí ele sai para fora. O pecado está procurando na nossa mente rachaduras, está procurando brechas, para que ele entre por aquilo ali, e normalmente, ele vai dentro daquilo que você está mais fraco, ele vai no ponto em que está trincada, em que está rachada a sua mente. Ou seja, de uma maneira muito prática, o pecado não é só o que eu faço, não é só a maneira que eu ajo, mas aquilo que eu penso. Se eu desejo mal, se eu torço para um político morrer, se eu xingo nos meus pensamentos aquele motociclista que foi lá e me fechou na rua, e aí eu penso e falo, se eu pudesse passar em cima dele, só que vai amassar meu carro. Você já assassinou aquela pessoa. O pecado está quando eu uso as minhas redes sociais para discursos como nós lemos aqui, pessoas comemorando e desejando a morte de outras pessoas. Ou seja, os meus pensamentos pecaminosos me colocam na mesma posição de um homicida, de alguém que tira a vida de alguém que está matando, porque eu estou matando as pessoas pelos meus pensamentos. Eu estou matando quando eu faço esse comentário maldoso numa rede social, quando eu desejo a morte de alguém, quando eu me iro com alguém. Porque normalmente, se não é uma ação rápida ali, instantânea, o assassino, ele vai planejando, ele tem um ódio guardado dentro do coração dele, aquilo ali ele vai maquinando como ele vai fazendo, e o pecado já começou ali. E aquele que tem algo contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. Só que lembre-se, esse julgamento e a pena que você vai sofrer, não é igual a um tribunal corrupto, tribunal humano, em que você mata, a pena máxima é de 30 anos, mas com 4, 5, 6 anos, a pessoa já está na rua e comete outro crime novamente. O tribunal em que você vai ser julgado é o tribunal santíssimo, é o tribunal onde o juiz é justo e santo, o qual não vai deixar o seu pecado passar ileso. Meus amados, como que nós falamos que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, se muitas vezes nós não desviamos dessas atitudes? Nós devemos ser aqueles que exercem a mansidão, aqueles que buscam a paz, aqueles que buscam a pureza e a santidade. Não adianta eu olhar o preço do ovo lá no mercado e agora ficar com raiva, porque está alto, que o café agora está um absurdo. Não adianta eu odiar o mundo por isso. Nós devemos entender que até na alta dos preços, o Senhor tem administrado tudo isso para nossas vidas. Ele tem um propósito muito grande para cada um de nós, e Ele tem dado sustento para os nossos lares, não nos deixando faltar nada, tenho certeza disso.
Mas nós devemos entender aqui, para fechar esse primeiro ponto, meus irmãos, que a mente é onde entra o pecado. Ela tem que ser a primeira barreira, porque ela é essa porta. Você não pode deixar brechas. Ele vai investir naquilo que você é fraco. Portanto, meus amados, se fortaleçam em Deus, fortaleçam a sua mente em Cristo Jesus, em comunhão, em santidade, buscando a palavra todos os dias, porque ela é viva e eficaz, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para as nossas vidas. E se vocês sentirem alguma dificuldade na sua vida, um ponto em que você é fraco e que o pecado vai pegar naquele ponto, entreguem isso para Deus, entregue essa dificuldade, porque Ele continua nos ouvindo e Ele vem para nos fortalecer. Ele é aquele que muda a nossa mente. Mude a nossa mente. Os versos 23 a 24 disse: pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. O pecado, ele entra na mente, mas aí ele é depositado no nosso coração, e ali se cria a raiz. Aquela raiz vai crescendo, e aí você bota isso para fora. Aí é a hora que você se ira, a hora que você deseja o mal, a hora que você blasfema contra Deus, e a coisa é tão instantânea que você nem lembra que Cristo está com você o tempo inteiro. Isso me lembra muito, meus amados, e é um alerta para nós nos vigiarmos, que diz lá em Mateus 12:34, o seu finalzinho: a boca fala do que o coração está cheio. Nós conhecemos muitas pessoas que só sabem falar mal um dos outros, que nunca está nada bom na vida. Se chove, está ruim. Se não chove, está ruim. Se faz calor, está ruim. Se faz frio, está ruim. Nada está bom. Se o pregador passa 30 minutos falando, estou cansado, está ruim. Nada está bom, meus irmãos. Que servo de Deus é esse? Que filho da luz é esse? A mente, ela está propensa a fazer o mal. E isso também me recorda, porque todos nós estávamos caídos nos nossos pecados e nos nossos delitos, e aqueles que permanecem assim, são chamados filhos da desobediência, filhos da ira. Quando o Senhor Deus formou Adão, Ele carregava sobre si aquele homem a justiça original, ou seja, nele havia perfeição, aquele homem não tinha pecado, mas através da sua mente, por meio do seu livre-arbítrio, ele agiu por interesse próprio, e pecou, desobedecendo ao nosso Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aquele relacionamento que tinha com Deus, aquela comunhão foi quebrada, houve um distanciamento, aquele homem passou a estar morto, e como filho da desobediência, nós também passamos a estar mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, porque nós herdamos isso, desde o bebezinho pequenininho, bonitinho aqui na igreja, olha que graça, até o mais experiente, todos nós estamos em pecado, todos nós estamos corrompidos pelo pecado, todos nós temos pensamentos de ira, todos nós carecemos da glória de Deus. Mas, meus amados, o Senhor foi tão bondoso, Ele nos alcançou por meio da sua misericórdia, por meio da sua bondade, por meio da sua graça, e Ele nos salvou, e por meio dele as nossas mentes são transformadas, os nossos corações são amolecidos, aquele coração duro de pedra, como foi orado hoje, pedindo que amoleça, os nossos corações foram amolecidos e foi colocado carne nele, e de filhos da desobediência, filhos da ira, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. A grande verdade é que se nós somos alcançados pela graça,
Não há uma combinação entre amar a Deus e odiar o seu irmão. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Porque se alguém disser que ama a Deus e ainda odiar o seu próximo, é mentiroso. Que Deus é amor. E assim Ele nos faz filhos dEle. E por meio do seu amor, a sua graça nos alcançou. E como nós somos imitadores de Cristo, nós devemos também amar uns aos outros. A ilustração que eu trouxe no começo me deixa mais preocupado, justamente quando a gente vai entrar no perfil, então, daqueles que comentaram, porque não basta a curiosidade de ler comentário, vão entrar no perfil para conhecer a pessoa. E aí quando a gente entra no perfil, a gente vê lá, cristão. A gente vê lá pessoas que põem versículos bíblicos. Será que são verdadeiros convertidos? Será que são verdadeiros cristãos? Eu até entendo, meus amados, que emprestar dinheiro e alguém te dar um calote é difícil. Tem até um ditado popular que fala: quer perder a amizade, empresta o dinheiro para o amigo. Aí você vai ver que você vai perder sua amizade. Mas desejar o mal, desejar que pessoas morram, apoiar a morte por causa de dinheiro, mostra o quanto essas pessoas estão perdidas, mostra o quanto essas pessoas são filhas da ira, e não filhas de Deus, são filhas do diabo. Se vocês, essa noite, têm olhado para a vida de vocês, têm percebido: olha, eu faço isso, eu me revolto muito fácil, sem motivo nenhum, procurem rever a vida de vocês, mudem a sua mente, busquem santidade. Nós devemos ser imitadores de Cristo e não imitadores do diabo. E eu sei que é muito difícil a reconciliação, é muito difícil o perdão, principalmente quando eu empresto dinheiro para um amigo que ele não me paga. Então não empresta, se você tem essa dificuldade. Mas a maioria das vezes, se nós formos olhar, muitas vezes nós nem nos esforçamos, essa é a verdade, para que haja reconciliação no nosso meio. E muitas vezes a gente bate no peito e fala: não, mas eu estou certo, eu não vou ir lá, a pessoa que venha até mim. Mas não é isso que o texto que nós lemos deixa claro. O que o texto que nós lemos deixa: se o seu irmão tem algo contra ti, vai lá e reconcilia com ele. Na verdade, o texto está dizendo o contrário, ou seja, você, mesmo que você esteja certo, vá lá, resolva, se reconcilie com o seu irmão. Isso precisa ser reparado, para assim você fazer a sua oferta a Deus. Ou seja, não adianta você estar servindo ao Deus Altíssimo da boca para fora, se a sua mente, se o seu coração está em pecado, se você está em ira, se você continua nessa vida de desobediência. O Senhor vem até o seu auxílio, meus amados, o Senhor nos alcança, mas o processo de santificação é um processo ativo, também depende de nós, e nós somos cobrados pelas nossas responsabilidades, pelas nossas atitudes. O Senhor muda a nossa mente, e nós devemos a cada dia que passa buscar essa perfeição. É como se eu estivesse subindo um degrau em busca da santidade plena, que nós a encontraremos na glória, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muda sua mente. Muda sua mente e viva em Cristo. Mude a sua mente e se reconcilie agora. O momento é agora, meus irmãos. Muitas vezes nós vamos ouvir desculpas, e até mesmo nós vamos dar desculpas, de continuar nessa teimosia, continuar com essa raiva de alguém. Mas a gente precisa resolver essa situação, de uma vez por todas. A Bíblia nos traz vários momentos em que Deus não se agradou da oferta de alguém que tinha um coração corrompido, como por exemplo Caim. O Senhor, Ele determina a obediência a nós, o Senhor determina arrependimento para as nossas vidas, mas muitas vezes por conta dos nossos pecados a oferta não é agradável a Ele.
O que Deus exige de cada um de nós não é uma aparência externa, mas é uma atitude do nosso coração. Não adianta você vir na igreja de manhã, à noite, no momento do louvor, estar com a sua mãozinha levantada, aquela coisa emotiva, se o seu coração não foi verdadeiramente transformado, se você tem uma pendência com o seu irmão, cuidado, não esteja satisfeito com essa sua vida de pecado. A reconciliação, ela não deve esperar. A reconciliação tem que ser já. Não espera outra pessoa aparecer na sua vida novamente. O tempo de reconciliação é hoje. E é isso que nos alerta os versos 25 a 26. Entre em acordo sem demora. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Talvez a sua espera pode ser muito tarde. O texto está ilustrando o adversário que não esperou a reconciliação, ele foi a caminho para entregar o ofensor ao juiz. E o verbo entregue, no texto original, está dando a ideia de uma pessoa que, quanto menos ela esperar, ela já foi entregue no tribunal. É algo que está acontecendo. Ou seja, não perca tempo, oportunidade agora. A gente pode entender o seguinte: o ofendido está com nós aqui na rua, e aí ele chama o Uber. A hora de você ir ali resolver o seu problema com ele, a sua diferença com ele, é antes dele entrar no Uber. Depois que ele entrou, ele já foi a caminho do tribunal para te acusar. Não perca tempo, meus irmãos. Se você ama a Deus, resolva a sua pendência. Livre-se da ira. Venha adorar ao Senhor com pureza de coração. Hoje, logo daqui a alguns minutos, nós celebraremos a ceia do Senhor. E como eu devo me preparar para tal momento? Com base nos textos sagrados, a resposta a essa pergunta, ela é encontrada lá no nosso catecismo, na resposta 171, que diz: os que recebem o sacramento da ceia, devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmo, se estão em Cristo, a respeito de seus pecados e necessidades, da verdade e medida de seu conhecimento, fé, arrependimento e amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, de seus desejos de ter Cristo e de sua nova obediência, renovando o exercício destas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Você está com raiva de alguém? Como estamos dentro da igreja, meus irmãos? Talvez não vai dar tempo agora de você sair para se reconciliar, mas a orientação é: se reconcilie com Deus nesse momento. Peça perdão pelos seus pecados, e peça perdão se você está irado com algum amigo, com algum irmão seu. Peça perdão que você está vivendo uma vida de rebeldia e ira contra Deus. E aí, depois que você sair daqui, procure a pessoa e resolva essa pendência. Entenda, meus irmãos, que nós temos uma pendência, uma dívida com o nosso Deus por conta dos nossos pecados. Peça perdão a Ele de maneira sincera. Apresente os seus pecados diante do altar, para que você possa oferecer a sua oferta de maneira que agrade ao Senhor e seja pronto para a comunhão da ceia junto com seus irmãos. Essa semana nós perdemos a nossa irmã Cidinha. Ela estava aqui conosco no domingo à noite, e hoje ela já não está. Estejam prontos para se reconciliar com Deus. Estejam prontos para se reconciliar com seu irmão. Eu conheci uma pessoa que, por
30 anos, ela teve uma diferença com um parente. Ela foi ofendida. E chegou um momento que ela foi buscar a sua ofensora. Ela queria se reconciliar com aquela pessoa. A sua ofensora não quis. Ela não quis conversa. E essa pessoa, a ofendida, ela também morreu. A pessoa que ofendeu nunca mais vai ter oportunidade de pedir perdão. Não espere o seu ofensor vir até você. Abra mão do seu orgulho, meus irmãos. Sejam humildes, peça perdão a Deus. Lembre-se que você, pelos seus pecados, você ofendeu o coração de Deus. E Ele vem até você por meio de Jesus Cristo. Ele vem mudar a sua vida. Ele vem mudar a sua mente. E a hora de você se reconciliar com Deus é agora, é já. Procurem paz, meus irmãos. Se você continua com essa dureza de coração, se a ira faz parte da sua vida, se você já está acostumado com o seu pecado, cuidado. A palavra do Senhor nos fala que nós seremos lançados na prisão. O juiz justo, o juiz verdadeiro, o nosso Deus, Ele tem para o pecador uma pena eterna, uma pena em sofrimento no pecado, no inferno. Nós, como pecadores, nós somos os maiores inimigos de Deus. Nós nos afastamos dEle, mas o Senhor, Ele em amor e bondade se revelou por meio de seu Filho, entregou o seu Filho naquela cruz para morrer por cada um de nós, e exige reconciliação conosco. O texto finaliza que você deveria pagar até o seu último centavo para sair daquela prisão, mas nós não conseguimos. Nós continuamos pecando, nós não conseguimos pagar o preço do pecado, e quem pagou o preço dos nossos pecados foi Jesus Cristo naquela cruz. Ele sim pagou até o último centavo, se fazendo justiça por cada um de nós, e por meio dele nós fomos justificados, por meio dele nós somos salvos. Isso é meio de graça, pago pelo sangue dele, por meio dele nós ganhamos a liberdade. Meus amados, preparem-se para a volta de Cristo. Nós não sabemos quando vai ser, e muitas vezes o Senhor Jesus Cristo pode voltar para você nesse momento. Você pode estar vivo agora, daqui a um minuto você não sabe. A hora de se reconciliar com o Senhor é agora. Peça perdão dos seus pecados, não participe da ceia antes de você se reconciliar com Deus, para que você não tome juízo. Que o Senhor abençoe e guarde cada um. Que o Senhor faça dessas palavras um meio de uma oportunidade para que nós busquemos santidade nas nossas vidas, porque Ele é santo. Reverendo Carlos, faça, por favor, a oração final. Final não, né? Vai continuar o culto agora com a ministração da ceia.